Imagine-se numa época de tribulações intensas, onde ser um seguidor de Cristo significava enfrentar perigos mortais. O apóstolo João é levado ao centro de um coliseu lotado e, diante de uma multidão ansiosa por seu fim, é lançado em um caldeirão de óleo fervente. Mas, de maneira milagrosa, ele permanece ileso. É uma cena marcante, um momento que desafia a lógica humana e prova que existe algo maior protegendo aqueles que dedicam sua vida a uma fé inabalável. João, que testemunhou milagres ao lado de Jesus, agora experimenta a força divina de forma pessoal e inesquecível, demonstrando que o impossível é possível para aqueles que confiam em Deus. Esta não é apenas uma história antiga. É um convite para uma imersão profunda no poder da fé, na resistência e na coragem que definem a vida do apóstolo João. A narrativa nos transporta para uma época em que a verdade e a devoção eram postas à prova a cada instante, levando muitos à sua própria cruz. Neste relato, ao explorarmos a vida de João, você será envolvido por uma mensagem universal sobre a luz da fé, que nunca se apaga, mesmo nas horas mais sombrias. A vida de João não só ressoa como um eco do passado, mas também como uma luz que ainda ilumina o caminho dos que enfrentam seus próprios medos e dúvidas. Nesta jornada, você verá como os milagres eram eventos vivos e presentes na vida daqueles que ousavam acreditar. A história do apóstolo João não é meramente um relato de fé, é uma prova de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há uma força maior que nos chama a confiar, a esperar e a superar. Vamos juntos explorar como a fé verdadeira transforma até os maiores desafios em lições de esperança. E talvez, ao final deste relato, você também se sinta inspirado a olhar para as dificuldades da vida com um novo olhar, um olhar guiado pela fé inabalável que habitava em João e que ainda hoje ilumina a escuridão ao nosso redor. Muitos milagres foram realizados por Jesus, e ainda assim, os evangelhos indicam que seria impossível registrar tudo o que ele fez. Imagine a grandeza disso. Se você já ouviu falar que o apóstolo João sobreviveu ao óleo fervente, está correto. Dos 12 apóstolos, 10 morreram como mártires, sacrificando-se pela causa que acreditavam. Judas Iscariotes, o traidor, terminou sua vida de forma trágica, Mateus 27:5. Mas João teve um destino único, sobrevivendo a perigos extremos e se tornando o último apóstolo a morrer, deixando um legado duradouro. João era mais que um seguidor de Jesus, ele era um dos seus mais íntimos amigos, aquele a quem Jesus chamou de discípulo amado, a João 19h26. Filho de Zebedeu e Maria Salomé, irmão do também apóstolo Tiago, João era o mais novo dos discípulos, com cerca de 24 anos quando foi chamado por Jesus. Antes de seguir Cristo, ele era discípulo de João Batista, o que demonstra sua dedicação em buscar a verdade e o caminho de Deus. Quando João encontrou Jesus, não hesitou em segui-lo, e esse encontro mudaria para sempre o rumo de sua vida, assim como o próprio cristianismo. Momentos nos evangelhos nos dão um vislumbre da personalidade marcante de João. Jesus o chamou, junto com Tiago, de a filhos do trovão, a Marcos 3h17, um apelido que reflete sua natureza intensa e leal. Em um episódio notável, quando uma vila samaritana rejeitou Jesus, João e Tiago prontamente perguntaram se podiam pedir fogo do céu para consumir os moradores, Lucas 9h54, uma reação que mostra sua fidelidade e coragem, mas também seu temperamento explosivo. Essa intensidade, no entanto, era acompanhada de uma profunda lealdade e amor por Jesus, traços que o tornaram um discípulo especial. A devoção de João ia além das palavras, era demonstrada em suas ações. Ele estava ao lado de Jesus em praticamente todos os momentos importantes de seu ministério. Na última ceia, João reclinou-se no peito de Jesus, mostrando uma intimidade e confiança únicas, João 13h25. Seu amor e lealdade eram tamanhos que ele estava sempre presente nos momentos mais cruciais, mostrando-se confiável e próximo a Cristo. Esse vínculo profundo permitiu que João recebesse revelações e responsabilidades significativas, revelando que ninguém conhecia Jesus tão bem quanto ele. João estava presente em 3 dos maiores eventos do ministério de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5h37, a transfiguração, Mateus 17h01, e no jardim do Getsêmani, onde Jesus orou antes de ser preso, Mateus 26:2.37. Em cada um desses momentos, a presença de João ressalta sua importância e dedicação à missão de Jesus. Ele também foi encarregado, junto com Pedro, de organizar a última ceia, Lucas 22h08, uma responsabilidade que demonstrava a confiança de Jesus em sua lealdade. No Calvário, ele foi o único discípulo a ficar próximo de Jesus até o fim, recebendo a missão de cuidar de Maria, mãe de Jesus, João 19h26-27. Após a ascensão de Cristo, João continuou sendo uma figura central entre os discípulos. Ele estava em Jerusalém quando Matias foi escolhido para completar o grupo dos apóstolos, Atos 1h26. No dia de Pentecostes, ele testemunhou o Espírito Santo descer e viu 3.000 pessoas serem convertidas, Atos 2h41. Durante a perseguição que se seguiu à morte de Estevão, João, ao lado dos outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém, reafirmando sua coragem e comprometimento com a causa de Cristo, mesmo em face de perseguições intensas, Atos 8h01. Com o passar dos anos, João testemunhou eventos de grande importância, incluindo a destruição do templo em Jerusalém. Ele foi preso inúmeras vezes, pois sua pregação atraía multidões e incomodava as autoridades. Os líderes religiosos acreditavam que enquanto a voz de João ressoasse, os milagres e ensinamentos de Cristo não seriam esquecidos. Para que o cristianismo fosse silenciado, eles tinham que silenciar João. Quando Domiciano se tornou imperador de Roma, a perseguição aos cristãos atingiu um novo patamar. Domiciano exigia que o adorassem como Deus, e aqueles que se recusavam enfrentavam castigos severos. João foi levado a Roma para ser julgado, acusado de heresia e adoração de falsos deuses.
Em frente ao Coliseu, uma multidão aguardava sua execução, e ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente. Mas, de forma milagrosa, João saiu ileso, assim como os 3 jovens hebreus foram salvos da fornalha ardente, Daniel 3 horas e 27 minutos. O milagre foi tão impressionante que a multidão caiu de joelhos em adoração a Deus. O imperador, surpreso e amedrontado, decidiu que não faria uma segunda tentativa contra João. Em vez disso, ele ordenou que o apóstolo fosse exilado para a ilha de Patmos, onde ficaria isolado de tudo. Lá, João recebeu a visão do Apocalipse, o livro que traria mensagens e revelações sobre o futuro da humanidade, eternizando sua conexão com o divino. Patmos era uma prisão para os romanos, reservada aos prisioneiros mais perigosos. A ilha era sinônimo de sofrimento e trabalho forçado, um local onde poucos sobreviviam por muito tempo. Para João, porém, essa prisão se tornou um portal para o céu. Isolado de tudo e de todos, ele encontrou a companhia de Deus e recebeu instruções que iluminariam o futuro da igreja. Suas revelações foram tão poderosas que os inimigos de João não podiam imaginar que ali ele se tornaria ainda mais forte. Após a morte de Domiciano, João foi libertado de Patmos e voltou a Éfeso, onde continuou pregando até o fim de sua vida. Diferente de outros apóstolos, João teve uma morte tranquila e natural, em idade avançada, um testemunho de sua vida dedicada à fé. O fato de ele ter sobrevivido ao óleo fervente e vivido até a velhice foi um milagre por si só, e muitos continuaram a se inspirar nesse exemplo de fidelidade e proteção divina. Nos últimos dias de sua vida, João era tão idoso que precisava ser carregado para as reuniões da igreja. Sua história continuou a inspirar gerações, e seu testemunho ainda é pregado e relembrado como um exemplo de fé que resistiu às provações mais duras. O milagre do óleo fervente continua vivo nas memórias dos cristãos, como um lembrete do poder que a fé verdadeira pode ter e da proteção que envolve aqueles que confiam em Deus.